noite, William. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou. Assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um Essa leva o mais frágil. Mais frágil, num momento muito pior. É um outro clima de jogo. Tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né? Pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar, a cada 3 dias, aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe. A gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar, o adversário o obriga a rodar, o local do jogo o obriga a rodar. Ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Talvez ele não tenha essa quantidade de jogadores para falar, eu troco, eu tiro aqui, esses entram, o espírito do time continua, mesmo a maneira de jogar continua não idêntica, mas semelhante. Então, ele vai mudando e ele vai escolhendo. Depende daquilo que ele tem para o momento e o que ele considera melhor em relação às circunstâncias de local e adversário, porque ele trabalha dessa maneira. Então, o Racing foi um time que marcou muito bem o Flamengo, na medida do que é possível marcar esses jogadores. Quando a gente vê um Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro na escalação, você espera um time que tenha um certo comportamento, que goste da bola, que tenha um pouco mais de pausa, que saiba acelerar também, que seja muito inteligente, que troque bons passes, etc. Mas aquela coisa contundente, que é o futebol que o Sampaoli nos acostumou a entender como o jogo que ele propõe, a gente viu pouco até agora. E eu acho que a gente, né, à medida em que as coisas... justo cobrar? À medida que as coisas vão se acertando, o Flamengo vai emendando bons resultados, nem tanto boas atuações. Ou diria, atuações completas. Hoje não foi uma atuação completa, ela foi boa em alguns momentos, né? Eficiente. Aumenta, eu acho que... Aumenta não. Aproxima-se o dia em que nós veremos mais vezes o Flamengo falando esse futebolês, que é o Sampaolês. Sampaolês. Daqui a pouco coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sampaoli e daqui a pouco também tudo sobre a vitória do São Paulo pela Copa Sul-Americana. É justo, essa altura do campeonato, Breno, já cobrar que o time do Flamengo tivesse um pouquinho mais daquela cara do São Paulo, porque a gente viu aquilo no jogo contra o Fluminense. Isso a gente viu no 0-0. É justo cobrar que o Flamengo tivesse essa mesma intensidade, esse mesmo tipo de postura, taticamente falando, inclusive, muito daquele jogo contra o Fluminense, ou não é justo não cobrar isso? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Pedro, André. Uma ótima noite Jean, a você. aos fãs das fãs do esporte. Seria insano imaginar que o Flamengo estivesse pronto, como o Sampaoli deseja. Isso ele mesmo noite, fala. Vitor. Boa noite, Marra, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Nesse momento, acho que... Eu estava ouvindo os colegas e eu não achei a atuação do Flamengo tão ruim assim.
quando eu tive a impressão... Mas eu acho que a mesa não achou tão ruim. Ninguém achou ruim, não. A gente achou uma atuação ok. Peraí. O senhor mal interpretou a mesa. Eu achei, eu vou muito na linha do que o Jean falou, eu um pouco mais brando na linha do que o André falou, e eu achei o Pedro mais crítico. E o Marra, uma análise assim, que eu não consegui entender se ele gostou ou não gostou da atuação do Flamengo. Eu gostei do primeiro tempo. Críticas a companheiros, até isso. Muitos mandamentos. Ele vai começar a comentar o jogo agora. Antes ele comentou a mesa. Antes ele vai comentar, agora ele vai comentar o jogo. É Companheiro, muita pressão em cima de Eu não entendi, Marra. Eu não entendi. Só pra você companheiro está presente, mas não no local. Então, Eu não entendi, Marra. direito de resposta a ele. Mário Marra, só rapidamente aqui, porque você está à distância aí, tem um delayzinho. Ele não entendeu bem o seu comentário, isso. Se ele gostou ou não gostou, Você o comentário eu gostou ou entendi não muito gostou? bem. Ele ponderou coisas boas e coisas ruins. Mas Mas eu esse é o ponto entendi. do jogo. Eu entendi. Ele me chamou de confuso. Não. Vitor, eu achei o primeiro tempo muito bom. Eu concordo. E eu entendo, assim como você, e eu sei, que do outro lado tinha um time. E o Racing forçou situações que não tinha forçado no primeiro tempo. Isso faz cair o nível. Mas eu achei que foi uma boa atuação. E falei, é construção. Acredito na construção. Acho que foi uma boa atuação.